Agora, meio-dia e 33, pelo horário de Brasília, a gente vai até o Rio de Janeiro, gente, porque por lá teve uma confusão generalizada entre torcedores brasileiros e argentinos por causa da partida entre Fluminense e Boca Juniors. Pelo menos 9 pessoas foram presas, segundo a PM, e o Kleber Rodrigues vem conversar com a gente ao vivo e traz as últimas atualizações desse conflito que aconteceu. Claro, a gente sabe que os torcedores estão todos na expectativa, só pensam nesse jogo, mas, obviamente, isso não é desculpa para esse tipo de conflito. Conta pra gente, então, como é que foi essa repercussão, porque até a Conmebol se manifestou, né? Boa tarde para você. Exatamente, viu, Muriel? A Conmebol já se manifestou, existe uma grande preocupação em relação à segurança desse espetáculo que acontece amanhã. Muito boa tarde, Muriel, uma ótima sexta para todo mundo. É um momento de muita euforia aqui no Rio de Janeiro, a gente vê as pessoas vestidas com o uniforme do Fluminense, com o uniforme do Boca Juniors. Agora há pouco mesmo passou uma torcedora aqui de onde eu falo, na Tijuca, que é um bairro vizinho ao Maracanã, com a camisa do Fluminense. Uma senhora já me parou aqui dizendo: olha, repórter, se prepara para amanhã, porque você vai trabalhar bastante. O entorno todo do Maracanã é movimentado. Copacabana, que é um ponto turístico da cidade, vem recebendo muitos turistas, torcedores, mas infelizmente, junto com esse clima de euforia, vem cenas lamentáveis de violência. Ontem, Copacabana virou um palco de guerra, a gente pode dizer assim, entre vândalos que foram para lá para brigar. Tudo isso ao lado do Fanzone, que foi um local instalado pela Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, para exaltar o futebol. Tem até uma réplica da taça que será entregue ao time campeão amanhã, tem camisas dos times que foram campeões, enfim, tem todo um clima muito legal lá no Fanzone, em que o torcedor de verdade está frequentando e está aproveitando. Do lado de fora, ontem, na parte da tarde, vândalos se enfrentaram. Parecia ali um palco de guerra, como eu disse. Eles arremessavam cadeiras, pegavam pertences também dos barraqueiros que estavam trabalhando lá para arremessar contra outros torcedores. É claro que Copacabana não tem só torcedor do Fluminense e do Boca Juniors, então tinha muita família também que precisou se abrigar, correr para um ponto seguro para proteger pessoas idosas e crianças que estavam fazendo uma caminhada na orla de Copacabana. Era um feriado também ontem, então tem essa movimentação extra. Os hotéis estão lotados, não só para o feriado, mas também para esse jogo de amanhã. A Polícia Militar informou que na tarde de ontem 3 torcedores foram detidos e levados para a delegacia de Copacabana. 2 torcedores do Fluminense, do Boca Juniors, argentinos, e um torcedor brasileiro. Na parte da noite, quando todo mundo imaginava que a confusão já tinha acabado, um novo tumulto aconteceu ainda em Copacabana. E aí, outras 7 pessoas foram conduzidas para a delegacia. A maior parte, torcedores argentinos. A Polícia Militar disse que no total ontem, dessas 2 confusões registradas, 9 pessoas foram detidas. 7 argentinos, 2 brasileiros. A Conmebol divulgou um comunicado, você vai acompanhar agora na tela da CNN, do Brasil Meio-Dia, se manifestando, né, sobre o ocorrido. Disse que o futebol é um espetáculo, que os torcedores precisam trabalhar, compartilhar momentos de alegria e celebração que o futebol proporciona. A mesma nota também diz que os valores do desporto devem inspirar comportamentos de paz e harmonia. E por essa razão, a Conmebol repudia os atos de violência e racismo no âmbito da final. Mais cedo eu mandei uma nota para a Polícia Civil para saber se alguém foi preso, porque a Polícia Militar fala em detenção. Muitas vezes, nesses casos, né, como é um menor potencial ofensivo, o torcedor é levado para a delegacia, assina um termo circunstanciado e é liberado. A Polícia Civil ainda não se manifestou, até porque houve registro, né, de denúncias de torcedores de que alguns torcedores teriam sido levados para a delegacia justamente acusados de atos de injúria racial. Então, como é um crime mais grave, eu pedi uma nota para a Polícia Civil. Até o momento não recebemos um posicionamento acerca desse assunto. É claro que o espaço do Brasil Meio-Dia e da CNN Brasil estão abertos, né, esses espaços, para que a Polícia Civil se manifeste acerca da prisão e até a investigação para prender vândalos infiltrados entre torcedores para cometer essas cenas lamentáveis. No meio de tudo isso, gente, que eu falei agora, tem um espetáculo, um jogo muito importante previsto para amanhã no maior templo do futebol, que é o estádio do Maracanã. Fluminense e Boca Juniors vão se enfrentar às 5 horas da tarde, vão disputar ali o título. Qualquer que seja o resultado, já será histórico, viu? O Fluminense
se conquistar, será o primeiro título da Libertadores. Vem fazendo uma bela campanha, o artilheiro Cano tem 12 gols, ele que tem o mesmo número de gols, por exemplo, do que todo o time do Boca Juniors. Do outro lado, claro, tem um time super tradicional, o Boca Juniors, se vencer, será o maior campeão do torneio ao lado do Independiente, com 7 títulos. É claro, né, Muriel, ao longo de todo o fim de semana a gente vai acompanhar, torcendo para que não haja registro de violência. Futebol não combina com violência. Quem sai de casa para bater em alguém, para brigar, não pode ser chamado de torcedor. Eu volto contigo, Muriel. Perfeito, Kleber. Muito bem colocado. E eu aproveito para te perguntar sobre essa briga que aconteceu, uma briga generalizada que segue repercutindo. Não só a Conmebol se manifestou, mas também a imprensa argentina tem falado bastante sobre essas brigas que antecedem essa disputa, essa final que acontece amanhã. Imprensa argentina que tem, inclusive, criticado os policiais, Kleber. São críticas pesadíssimas contra a Polícia Militar, viu, Muriel? A nossa produção, toda a equipe de jornalismo da CNN vem acompanhando a repercussão também desses atos de violência aqui no Rio de Janeiro, na imprensa internacional. E os jornais, né, os principais jornais lá da Argentina, como o Diário Olé e o Clarín, vem criticando duramente a Polícia Militar. Hoje, a capa do Diário Olé, para quem for acompanhar, já traz ali algo como, traduzindo para o português, como selvageria. A polícia brasileira reprimiu torcedores do Boca Juniors diante de gangues que teriam atacado, gangues do Flu, que teriam atacado os torcedores do Boca Juniors. E aí a matéria também diz que o que está acontecendo no Rio é vergonhoso, inaceitável, que é uma terra de ninguém, ou seja, uma terra da polícia. Faz duras críticas, né, nessa matéria o Diário Olé. E aí o Clarín, que também é um dos principais jornais, né, impressos e também da internet, né, está na internet lá na Argentina, também trouxe uma crítica, né, um texto muito duro, dizendo que não se pode imaginar o que vai acontecer no dia do jogo se na véspera vem acontecendo atos de violência. E aí também o Clarín critica a Polícia Militar. Diz que os torcedores do Boca estavam comemorando em Copacabana, num clima festivo, ali de muita comemoração nas areias de Copacabana, e que foram atacados por torcedores do Fluminense e pela Polícia Militar. Num momento como esse, né, em que a gente vive ali todo esse clima de jogo e muitos atos de violência, a gente vê essas matérias já colocando um pouco mais de fogo nesse clima que era para ser de festa, né? Mas tanto o Clarín quanto o Diário Olé, dois dos principais jornais da Argentina, trazem na capa e também dentro do texto da matéria, né? Inclusive ali com um editorial, que é quando a empresa fala, né, por meio do jornal, críticas à Polícia Militar, aos torcedores do Fluminense e à própria Conmebol. O Clarín, por exemplo, disse que a Conmebol está se omitindo em não fazer nada diante desses atos de violência. O que eu fiz? Agora há pouco eu mandei uma nota aqui para a Polícia Militar dizendo, né, vocês querem se pronunciar acerca dessa repercussão negativa que os jornais argentinos vêm fazendo sobre a atuação da Polícia Militar. A PM nada disse acerca dessa repercussão dos atos de violência, dessa repercussão dos jornais argentinos, e só reforçou que a PM vem atuando para controlar a atuação desses baderneiros, dessas confusões que vem acontecendo na véspera do jogo da grande final da Libertadores. Muriel. Obrigada, viu, Kleber? Eu peço que você continue com a gente. Eu até consegui aqui ler um pouquinho do que está escrito na capa do Olé. A gente estava lendo agora há pouco juntos, mas a gente vai passar então por essas informações, falando, outra vez Brasil é uma vergonha, com aquela capa escrito "você abusou". Eles usam muito essa frase, essa expressão "você abusou", para se referir a jogos entre Brasil e também Argentina. E aqui a imagem, portanto, da polícia apontando as armas e falando que a polícia brasileira reprimiu os torcedores do Boca Juniors logo depois que o Fluminense atacou os torcedores do Boca Juniors. E esse ataque não acabou nem mesmo até a meia-noite. A gente está vendo essas imagens, portanto, da praia, da polícia reprimindo esses ataques e essa briga generalizada.